Bom, posso ir? Posso começar? Pode, à vontade. Beleza. Pessoal, agora a gente vai ver um pouquinho sobre o Node.js, né? Conhecer uma introdução, né? Uma introdução ao Node.js, conversar um pouquinho sobre ele. Eu sei que muitas pessoas aqui já estão carecas de trabalhar no Node, mas nivelar que já que é uma ferramenta que a gente vai trabalhar, que vai ser muito importante para o desenvolvimento, né, da plataforma, vamos dar um olá para ele. E assim que eu achar o botão de compartilhar a tela. Achei. É uma seta, do lado da câmera tem uma seta dentro de um quadradinho? Consegui. Não é hoje que a tecnologia me venceu. Bom, minha tela está compartilhando? Sim. Tá, né? Meu áudio tá bom, gente? Alguma coisa? Tá ótimo. Perfeito. Então vamos lá. Eu preparei uma pequena introdução sobre isso. Eu espero que se eu fizer isso, vocês ainda consigam ver minha tela? Conseguem? Continua. Sim. Perfeito. Então, beleza. Vamos conhecer um pouco o que é o Node.js, beleza? Tá. Primeiramente, o que é o Node.js? O Node.js é um ambiente de runtime JavaScript. O que isso quer dizer? Oi, eu tenho uma pequena curiosidade. Quem já usou o Node aqui? Quem já conhece o Node? Eu tô aprendendo agora. O que mais? Eu também. usar uma vez na faculdade, porque era sobre... Eu tive que usar o PhoneGap. Ok. E quem já chamou APIs desde o Node.js? Eu chamei uma API, a API daquele site de filmes. O IMDb? Eu já fiz a chamada também. Ok. Então, para quem já sabe um pouco de Node, esta introdução vai ser um pouco simples demais, mas nós vamos começar a trabalhar a partir disso, para começar a criar os APIs do sistema de ensino. Ok, vai lá, Eita. Eu acho que o Rafael tinha levantado a mão. Sim. Não, era só pra falar que eu já tinha usado. Ah, tá. Achei que era um emoji. Em falar em levantar a mão, se alguém tiver alguma dúvida ou quiser me interromper, fala, porque eu não estou vendo a tela do Jitsi. Então, só dá um oi, beleza? Beleza. Ou então eu posso monitorar também, quem quiser levantar a mão. Perfeito. Então, continuando, o Node é um ambiente de runtime, de execução de JavaScript. O que exatamente significa isso? Inicialmente, quando o JavaScript foi desenvolvido, ele era uma linguagem de programação para ser executada em browsers, né, em navegadores. E o Node nada mais é um motor que roda esses códigos de JavaScript na sua máquina, sem precisar de um navegador. E ele usa, né, uma curiosidade, ele usa o V8, a V8 Engine, né, que é o motor principal do navegador Google Chrome, que também é open source, by the way. Então, vamos lá. Para a gente entender melhor com o que a gente trabalhar no Node, né, a gente vai ter que se familiarizar com alguns carinhas. A gente vai se familiarizar com NPM, com NVM e com o conceito de APIs, beleza? A gente vai falar sobre eles bem rapidamente. Tem muito mais coisa para falar sobre essas tecnologias do que é apresentado aqui, mas isso é só um conhecendo. Vamos lá. Primeira coisa, o NPM. Quem é esse cara, né? Esse cara, ele é um gerenciador de pacotes para o Node. Ele permite coisas como instalar, remover e atualizar pacotes e suas dependências. Dependências é quando um pacote precisa de outro pacote para funcionar. Então, quando você instala esse primeiro pacote, você também precisa de suas dependências serem resolvidas. E o NPM faz isso para a gente. Além disso, ele também funciona de certa forma como um lugar onde a gente
acha todos esses pacotes. Você pode simplesmente ir no site do npm e procurar procurar pacotes neles, né, e suas introduções sobre o que você precisa. Então, se você precisa de alguma coisa a ser desenvolvida lá, talvez tenha um pacote esperando para ser usado. E uma coisa legal é que boa parte desses pacotes no npm são open source. O que são pacotes, né? Pense em pacotes como mini aplicativos, uma coisinha ali que resolve algum problema para você. A gente vai ver também rapidamente sobre o NVM, que é o Version Manager, ok? Que ele permite você instalar várias versões de Node ao mesmo tempo no computador e trocar sobre qual versão está sendo usada naquele momento. E aí, se você tiver trabalhando em 2 projetos com 2 versões diferentes, né, você pode só trocar sobre elas em vez de ficar desinstalando e reinstalando o Node várias vezes, o que pode causar até problemas. E a gente vai se familiarizar um pouco no conceito de API. Application Programming Interface, ou uma interface de programação de aplicação. De forma simples, ele fornece um serviço para a utilização de outros programadores. É uma coisa que outros programadores vão acessar e essa API vai fazer alguma coisa para eles, seja fornecer um dado, seja receber um dado, seja uma autenticação de login, seja várias funcionalidades diferentes. E por último, uma coisa que a gente vai ver rapidinho é uma promise. O que é uma promise no JS, né? Uma promise, como o nome diz, é uma promessa que vai acontecer alguma coisa. Basicamente, ele aponta para uma operação que está executando de forma assíncrona e depois de um tempo essa promise vai ser resolvida ou rejeitada. Resolvida se essa operação for concluída com sucesso, rejeitada se tiver algum erro no processo dessa operação. A gente vai usar muito isso porque várias requisições a APIs são feitas de forma síncrona. Daí o uso de promise. Ok, então é só isso. Só isso não, isso que nós vamos ver nesse exercício de hoje. Lógico, tem muito mais coisa sobre isso, e a gente vai ver mais sobre isso nas próximas interações, correto? Quando a gente estiver mexendo com a API do WordPress ou do LearnPress, exatamente, tem muito mais coisas que vamos fazer, mas hoje nós vamos fazer um exercíciozinho, correto? Para exercitar isso daí. A gente vai mostrar, vai printar na tela, né, através do Node, o nome de um Pokémon que a gente vai buscar por uma API, correto? Então, beleza. Quem quiser acompanhar, porque a gente vai fazer desde a instalação do NVM, do Node, etc. no computador. Então, quem quiser acompanhar aí no computador de vocês, fiquem à vontade, beleza? Então, cá, beleza. Começando do começo, vamos para a instalação. Começar com a instalação no Windows. Por um minuto, quem que vai poder acompanhar? Você fala acompanhar executando junto? Executando junto, sim. Quem puder, por favor. Eu posso. Como é que faz? A gente vai primeira coisa que a gente vai fazer. A gente vai instalar o NVM, que é o gerenciador de versões, e aí através dele a gente consegue facilmente instalar outras versões, ok? Bem, quem já tem que instalar o Node primeiro, né? Não, a gente instala o NVM primeiro. O NVM, certo, desculpa. Né? A gente instala o NVM primeiro para facilitar a instalação do Node nas nossas máquinas. Então eu vou começar no Windows, ok? Não existe um pacote oficial do NVM para o Windows, mas existe uma ferramenta muito boa que faz a mesma coisa, que ele é o NVM for Windows. A gente pesquisar por ele, a gente vai cair na página do GitHub.
E descendo aqui, licença, Ed, por favor. A gente vai descendo aqui na página, né, do GitHub. E aqui, bem aqui, a gente tem o nosso botãozinho de download. Bem fácil aqui para achar. Aqui ele fala um pouco, né, sobre como se utiliza. É uma ferramenta CLI, né, uma ferramenta de terminal. Não tem key para ela, mas a gente vai ver isso mais com calma. Então vamos lá, vamos clicar em Download Now. Ele vai direcionar a gente para a página de lançamento, de releases. E aí nós podemos descer aqui, ver todas as releases dessa última versão. E a gente vai baixar aqui, né, o nosso setup.exe, né, que é o nosso executável. Beleza? Nosso setup baixou, vamos executar. Aqui não tem muito segredo, né? Eu aceito, próximo, concluir. Como geralmente se instala programas no Windows. Terminamos. A gente pode verificar se ele está instalado. Se a gente abrir o nosso prompt de comando e digitar aqui. Deixa eu aumentar um pouco a tela. Nosso NVM. Ele vai falar sobre tudo, sobre a versão que ele está instalado, está certo, a versão nova, e dar uma ideia maior sobre os comandos. Para a gente instalar, a gente vai usar nvm install e a nossa versão, se a gente quiser a nossa arquitetura. A arquitetura ele pega automaticamente, né? E a versão a gente pode optar, né? Como está mostrando aqui um pouco. Tá comendo meu terminal. Tá. Mas ele pode falar, a gente pode usar uma versão específica, né? Tipo, eu quero instalar 16.14.0. Ou a gente pode usar essas palavrinhas que ele sugere aqui, que é a latest, como a última, né? A última disponível, ou a LTS, né? Para Long Term Support, que é a versão mais estável, digamos assim, que a gente vai instalar. Aí eu vou instalar NTS, então vai ser simplesmente nvm install LTS. Você está naquele comando. Eu estou no CMD, no prompt command. Ele vai fazer, né, a operação dele. Ele está falando exatamente qual é a versão que está baixando, né? A versão LTS é a 18.17. Então ele está terminando de baixar, está extraindo e daqui a pouco ele vai instalar para a gente. Depois disso, a gente vai mostrar qual é a versão que a gente quer usar. No caso, a gente só vai ter uma, porque a gente acabou de instalar, então a gente só designa, né, qual a versão que a gente vai usar naquele momento. Enquanto ele termina de extrair aqui... Ele está dando uma mensagem aqui. Enter the absolute path where the NVM Windows zip file is extracted. Copy to... Não sei, porque ele baixou no download e eu cliquei no executável, ele executou e sumiu. Aí ele não apareceu aquela janelinha para ir no próximo, next e finish, não? Foi até acabar e acabou e fechou. E quando você digita apenas NVM, o que acontece? No prompt comando? Isso. Posso ver. Agora eu tenho que dar um ESC aqui. Não sei agora como é que vai ser. Ele travou aqui no Enter the Absolute Path, não sei o que. Ele não quer fazer mais nada, parou aqui. Você pode fechar o prompt comando. Abrir de novo. Digita NVM aqui no prompt.
Ele apareceu a lista de comandos? Apareceu. Beleza, perfeito. Aí você vai digitar, né? nvm install LTS. Agora ele tá fazendo. Fez uma coisa lá, não sei. Deu outra lista. Users. Ah, faltou um L. Install com 2 L's. Agora ele está instalando. Está baixando. Fez o que apareceu na tua tela aí. Perfeito. 64 extract. Depois de instalar a versão, quando terminar de instalar, né, a gente precisa indicar para o NVM qual é a versão que a gente vai usar. Se a gente vier aqui na lista de comandos, ele mostra que se a gente usar a NVM list, ele mostra todos os disponíveis. Então a gente vai lá. O seu ainda não deve dar, porque ainda está instalando, mas vamos lá. Já acabou. Ah, sim. Então vamos lá. NVM list, ele lista todas as versões. No caso, só tem essa aí mesmo. Uhum. Então a gente vai usar o NVM use 18.17.0. Vai pedir permissões de administrador, você deixa. Vamos dar uma paradinha Ele para vai ver. aparecer. Vamos ver se as pessoas que estão acompanhando já chegaram a esse ponto. Uhum. Eu não cheguei, não. Eu não consegui instalar. Não conseguiu instalar? Não, tipo, assim, eu instalei o Node, só que quando eu vou no prompt de comando, fala que o NVM não é reconhecido como um comando interno. Você instalou o NVM? Instalei. Deixa eu recapitular pela minha experiência aqui. Eu baixou aquele executável lá do GitHub, é um verdinho, né? Parece uma. Aí você clica nele, ele vai abrir uma janela de instalação normal, assim, de Windows. Aí você vai, aceita, vai next, aí pum, aí ele some. Aí você abre a janela de comando, aí tem que escrever, deixa eu te falar primeiro. Tem que escrever NVM, aí ele vai botar running version, aí você bota install, NVM install LTS. Faz o seguinte, você por acaso estava com esse CMD aberto antes de instalar? Não. O executável? Não, né? Você Não. instalou o executável e depois você abriu o CMD e ele ainda não está sendo reconhecido. Isso. Bom. Aí complica. Talvez cheque as variáveis de ambiente, porque se ele está dando que não reconhece o comando, pode ser que tu tenha que adicionar o executável bin lá dentro da variável de ambiente. Pera, agora foi. Eu instalei como administrador, né? Quando eu fui instalar o. Que aí ele pede elevações de administrador. Não, mas na primeira versão, nesse aqui tá aqui no download, eu cliquei com a direita e botei instalar como administrador. Uhum. Aí eu acho que ele dá mais privilégios para quando acontece assim. Perfeito. Você disse que apareceu aí agora o seu? Apareceu. Agora tá pedindo a versão. Uhum. Aí, NVM install LTS. Depois que terminar, a gente dá o NVM list. Vai listar todas as versões instaladas, a gente só vai ter uma. Aí a gente dá o NVM use e a versão que está mostrando ali pra gente. Eu, no caso, fiz exatamente isso. Para verificar que está tudo funcionando, depois que a gente der o NVM use e a versão, né? A gente pode dar o NVM list de novo, que ele vai mostrar pra gente que a versão está sendo, né, usada. Mas para ter certeza mesmo, a gente pode usar o comando version do próprio Node. Se a gente der node version, ele vai mostrar pra gente aqui.
depois de um errinho estranho que eu não sei por que está acontecendo isso, mas ele printa de qualquer forma para mim a versão do Node que ele está sendo usado nesse momento. Beleza, todo mundo acompanhou? Deu um negócio esquisito aqui, ó. Cannot find module, não sei o que, verso. Module not found. No meu deu também, mas ele depois, sim, no final de tudo, ele printa a é versão. isso. De Ele qualquer falou forma. que Isso aqui não entendi, que mas vou é te falar importante. assim. Isso aqui que é importante, porque Beleza. acho que Node-V faz a mesma coisa. O comando certo é Node-V. Por isso que ele já tá. Ele printa certinho a versão ali. Se ele printou a versão do Node, significa que ele está instalado. Beleza? E aí, se a gente quiser, né, tipo, trocar, a gente pode, por exemplo, se a gente quiser ter, além da LTS, uma latest, né, ou uma versão específica, é só dar install aquela versão específica e depois NVM use e a versão que a gente quer usar naquele momento. Beleza? É isso que o nosso NVM faz e o nosso Node está instalado. Ok. Com o nosso Node instalado, a gente vai começar a fazer o nosso pequeno projetinho. Tem alguma dúvida, gente? Conseguimos todo mundo chegar juntos? Tá Não? tranquilo. Beleza. Tá tranquilo. Então vamos lá. Para isso, eu criei uma pastinha, né? Pokémon no meu desktop. Ela está vazia, como todos podem ver. E o que a gente vai fazer agora? Eu vou navegar até essa pasta, né? Então vamos lá. CD. Eu não lembro se tem que ser com Cria a CD pasta, mais então, né? CD Pokémon. Beleza. Agora eu estou na minha pasta desktop Pokémon, que é essa pastinha que está aqui. O comando CD vocês devem estar careca de usar, né? O Change Directory. É só a gente colocar ali o nome da pasta que a gente quer e a gente chega ali. Então eu estou na minha pasta desktop Pokémon. E a gente vai iniciar nosso projeto ali. Ok? Para fazer isso, a gente vai usar o nosso NPM. O nosso NPM, ele é instalado junto com o Node. Quando a gente instala um Node, ele é instalado junto, beleza? E aí a gente vai dar o nosso comando npm init. Init de initializing, né? De inicializar alguma coisa. Beleza. Aqui ele está perguntando para a gente algumas coisas. A primeira coisa que ele pergunta é qual é o nome do pacote, qual é o nome da nossa aplicação. Correto? Ele sugere ali Pokémon porque é o nome da pasta. Eu vou aceitar. Versão é 1 mesmo, vou dar um enter para aceitar. Uma descrição, a gente coloca alguma coisa aqui. Perdoem, eu sei que o O do Pokémon tem um acento, mas é a vida. Nosso entry point, que seria o nosso arquivo de entrada de execução para o nosso pacote, eu vou deixar index.js mesmo. Teste comando, a gente não está usando testes agora, a gente não está ligando para nenhum repositório Git. E autor, vou colocar o meu nome. Essa pode ser essa mesmo. Aí ele dá uma overview, né, sobre o que eu quero. Se está tudo aqui, todas aquelas informações estão aqui que eu printei. Pergunta se é isso mesmo, eu dou yes. Vocês estão me seguindo ainda? Eu parei de escutar o... Gente? Eu tô sim. Ah, tá. Eu parei de escutar o barulho do Mafra. Ah, Aí eu fiquei sem saber se a eu mudei o meu também, que o cachorro tava para latir. Bom,
E aí ele inicializa o nosso aplicativo dentro dessa pastinha. E o que que ele fez, né? Ele fala inicializa. O que que isso significa? Ele cria para mim um arquivo package.json. Aqui no meu... Aqui, pronto. Um package.json. Se a gente abrir ele, a gente vai ver, né, que tá exatamente aquelas informações que a gente colocou. Esse package.json, ele informa, né, para o Node que isso aqui é uma aplicação e ele tem nossas configurações, as informações da nossa aplicação. Então esse carinha aqui deu uma pequena microfoninha. É porque eu abri o. Eu caiu aqui, faltou luz na minha casa. Ah, sim. Aí caiu, eu entrei pelo celular, aí voltou, aí estavam os dois juntos, deu essa microfonia. Certo. Perdi um Bom, pedaço. quer que a gente volte até onde você parou? Ou você acha que pode continuar? Eu vou ficar perdido. Se puder dar uma recapitulada rápida depois que você entrou na beleza. pasta Pokémon, eu não vi mais nada. Ok. Vamos lá. Fechar esse aqui. Tchau, package JSON. Vamos abrir nosso... Não, eu quero do Windows. Vamos lá. Bom, estou na pasta Pokémon. Novamente, vou passar aqui, né? E a gente vai usar o comando do npm, que é o Node Package Manager, né? Para inicializar essa pasta como um aplicativo, né? Então a gente vai npm init. Ele vai fazer algumas perguntas pra gente, depois que ele rodar o comando. Vamos, por favor. Aí. Ele faz algumas perguntas, por exemplo. Aqui você pode ver. Ele pergunta qual vai ser o nome do pacote, né? O nome do aplicativo. Eu vou deixar Pokémon mesmo. Depois ele pergunta qual a versão. Vou deixar um mesmo. Uma descrição. Aí eu coloco uma descrição rápida sobre o que o pacote faz. O ponto de entrada, né, que vai ser o arquivo de onde a sua aplicação vai começar, vai ser carregada. Eu vou deixar index.js mesmo. Comando de teste não estamos usando. Repositório Git não estamos usando. Keywords nada. E autor eu. No final, a licença também vai ser padrão. No final, ele vai mostrar um objeto, né, com todas essas informações que eu pedi para colocar ali. Vai perguntar se está tudo ok. Eu vou dar um yes. E perfeito. Ele inicializou para mim. Para inicializar para mim, entenda como criar o package.json, que esse arquivo aqui vai indicar que a minha aplicação, né, é uma aplicação, é um pacote Nodes, e vai estar contido esse package JSON as informações do meu aplicativo. Só uma coisa que apareceu, is this ok? Yes, yes. Aí saiu npm notes, new minor version of npm available. Aí saiu a notícia dele no GitHub para baixar, tá? Eu achei que era alguma coisa. É propaganda. Tá não, é que... para avisar que tem uma versão mais recente. É isso, tá anunciando. E dentro aqui vai estar as configurações do meu aplicativo. Né, o nome do aplicativo e tá aquelas configurações que ele perguntou para mim, ele criou aqui para mim, beleza? Ok. Dito isso, deixa eu só ver se eu consigo dar um open with aqui. Não. Tá. Vamos então abrir o nosso Visual Code. Ou qualquer editor de texto de sua preferência. Correto? E aqui ele vai identificar, né, que é um pacote de Pokémon, e ele vai falar para mim, né, que
não dá para abrir o nosso index.js porque ele não foi criado. Lembra que configuramos o index.js como arquivo de entrada. Então a gente vai criá-lo. Ok. A gente Você vai criar então. baixou esse negócio, cara? Por Ah, aquela janela? não, isso aqui é um editor de texto, né? Não, tudo bem. Mas Ele, esse JSON. sim, Já- o comando de init, ele cria pra já gente, baixou isso. Ele ele criou. cria pra gente o nosso package.json. Ah, tá. É isso que o comando init faz. Correto? Ah, Ok. tá lá, agora eu tô vendo. É porque no prompt eu não vi isso. Ele cria pra gente. Entendi. Vamos lá. E aí a gente pode criar, né, o nosso index.js, ele está vazio por agora, mas esse vai ser o ponto de entrada da nossa aplicação. Correto? Beleza. Vou dar um maximize Aí aqui. você Vocês criou o estão arquivo index.js. Eu criei. Tá. Um TXT, né? Ele é um .js, né? Eu criei aqui por dentro do meu arquivo aqui, mas eu poderia simplesmente apagar ele aqui. Mas é um TXT, né? Eu posso botar a extensão que eu quiser. Não, ele não é um TXT, ele é um arquivo específico. Eu posso criar aqui ele como TXT, só que no final eu tenho que colocar o .js no final, antes do O TXT. conteúdo é texto, mas o sistema só entende com a extensão Não, então. que Isso. A explica o extensão conteúdo. certa. É porque para você não deve estar aparecendo a extensão, né? Porque eu configurei aqui o meu explorador de arquivos para mostrar as extensões de nome. O meu mostra tudo e os ocultos também. Só tem aparecendo aqui esse. Então eu vou criar um TXT e botar a extensão como JS, né? Index. Eventualmente vai querer baixar o VS Code, que já toma conta disso. Mas Sim, essa parte eu não vi, pulei. beleza. Ok. Ok. Aqui temos aqui nosso editor de texto aberto, correto? Então vamos lá. O que a gente quer fazer? Recapitulando, a gente quer consumir, acessar, né, fazer uma requisição de um dado da API do Pokémon para mostrar o nome dessa Pokémon. Que API? De onde que eu tirei essa, né? Essa API de Pokémon? Como que a gente vai saber sobre isso? Eu simplesmente achei ela digitando Pokémon API no seu buscador de preferência. Aí esse primeiro link vai ser o link da nossa API. Aqui, esse processo de você acessar a API pelo browser, ele não é exclusivo da Pokémon da Poké API, né? Muitas APIs elas têm uma interfacezinha para mostrar quais os dados que vocês estão acessando, correto? E aqui ela ainda te dá, a Poké API, ela te dá o caminho do endpoint da API que você quer. O que é endpoint? Endpoint é o endereço da sua API, correto? É o comando, né? É o que você acessa, é um link HTML, um caminho, né? Que você acessa na esperança de receber um dado. No meu caso aqui, se eu quisesse o Pokémon Dito, eu acessaria esse dado aqui. E aqui, mais embaixo, ele mostra para mim quais informações que ele retorna para mim ao acessar esse endpoint, esse link aqui. Que basicamente, né, é um objeto JavaScript enorme com um monte de coisas. Entre elas, a gente tem o nosso name. Só que eu não quero dito.
Eu gosto mais do Blastoise. E aqui, o nosso name aqui, uma das características dele virou Blastoise. Ok. Beleza. Isso pelo navegador. E como que a gente faz isso como Node? Certo? Primeiro, eu vou ter noção de qual é o endpoint que eu quero acessar. E aí eu vou fazer um fetch, que é um comando que ele acessa uma API. Fetch, em inglês, é buscar. Então ele pegar, né? Ele captura um dado pra gente. Então vamos lá. Entretanto, para o fetch funcionar no Node, ele precisa de um pacote específico. Então, a gente vai no nosso projeto, no terminal do nosso projeto, e a gente vai instalar esse pacote. O pacote que a gente vai instalar vai ser o Node Fetch. Olha só que legal. A gente abrir aqui, pesquisar o Node Fetch no seu buscador e abrir na página do Node Fetch, que é um site do NPM, a gente chega aqui e vê as informações sobre ele. A gente vê algumas como utilizá-lo, né? Como importar o fetch, como instalar o fetch e exemplos de uso. Por exemplo, a gente vai usar esse exemplo aqui. Então tá bom, vamos lá. Voltando no nosso editor de texto, vamos fazer uma coisa de cada vez. Primeiro, no terminal, a gente vai dar o comando de instalar o fetch no nosso projeto. Que ele vai estar bem aqui em cima. npm install node fetch. Beleza, ele instalou. Durante essa instalação, a gente vai perceber que duas coisas aconteceram aqui no nosso projeto. Primeiro que foi criada uma pasta chamada Node Modules. Essa pasta é que contém os arquivos, correto? Os arquivos utilizados aí pelos pacotes instalados no nosso projeto. Então, os pacotes em si, eles estão aqui dentro dessa pasta Node Modules. E apareceu uma outra coisa, que é o packagelock.json. Esse arquivo aqui, ele basicamente é uma lista com tudo que está instalado no nosso projeto e suas respectivas versões. Ok? Isso para manter a compatibilidade desse projeto, independente de onde ele foi instalado. Então, dessa forma, ele mantém todos os pacotes em todas as versões corretamente. Isso, se a gente estiver trabalhando em equipe, por exemplo, é extremamente importante. Beleza. Instalamos o nosso Node Fetch e vamos importar ele para o nosso arquivo. Eu não sei se você conseguiria me ajudar, mas quando eu entrei no VS Code e coloquei o comando de instalar o Node Fetch, ele respondeu um erro que disse que não pode ser carregado porque a execução de scripts foi desabilitada nesse sistema. E eu não sei habilitar, você saberia? Qual sistema é? Windows mesmo? Ou É Windows. É Windows, tá. Eu acabei pulando, né, a instalação no Ubuntu, mas a gente volta rapidinho. Execução de scripts foram... Tá. Faz o seguinte, você sabe se você está com o projeto aberto? Com algum projeto aberto ou esse projeto aberto? Com esse projeto aberto, com o projeto do Pokémon. Tô. Beleza. Porque uma das coisas que eu pensei que poderia ser era se você tivesse aberto só o arquivo, né? Pô, aí quando ele aparece assim, ele tá aberto só o arquivo, ele não tá aberto o projeto. Não, tá aberto o projeto. Hum. 。
De cabeça eu não vou saber te ajudar, ainda mais porque eu não uso o Windows já tem uns anos. Tá, eu vou ver se eu pesquiso aqui então. Valeu. Beleza. Segue aqui na apresentação e aí depois a gente troca ideia sobre isso. Tranquilo. Pode ser? Ok. Vamos lá. Beleza, agora eu tô com o nosso projeto todo configurado, com tudo que a gente precisa para fazer a nossa busca, né? Então vamos lá. Agora vamos começar finalmente a escrever algum código. Para quem estava ansioso, vamos começar. Primeiro, a gente vai importar. Correto? Importar o nosso node fetch no projeto. Então, uma importação normal. Import fetch from node fetch. Só que tem um porém. Esse comando aqui, ele no JS comum, né, no JavaScript comum, ele não funciona. Porque o JS comum ele não usa import, ele usa require. Só que, como vocês podem ver aqui na documentação, a versão 3 do Node-Fetch não pode ser importada usando require. Tá, então como que a gente faz isso? A gente vai fazer uma modificaçãozinha no nosso package.json. Bem rápida essa modificação. A gente vai aqui no início, em cima de name, a gente vai colocar o nosso type, response, module. O que isso significa? Isso significa que o nosso projeto agora está configurado para usar o AS6, que é o ECMAScript 6, que é uma configuração do JavaScript com várias atualizações importantes, digamos assim. A gente diz que nosso projeto está usando tudo de melhor agora que nosso JavaScript tem a oferecer. E com Tá isso meio diferente o meu negócio aqui, cara. Package.json. Você deve ter aberto. Abrir com o TXT aqui. Ah, tá. Eu não achei essa. Não tem o type, né? Não. O meu também não tinha. Eu só dei um enter aqui e escrevi. Ah, tá. Essa é a adição que você está falando para colocar. É uma adição. Isso. É type Sim. module. Então vou. Não se esqueça das double quotes aqui, das aspas duplas. Eu copiei e colei, eu sou preguiçoso. Perfeito. Module. Então é só isso que adiciona. É, só isso que adiciona. É. Não é muita coisa. E agora, beleza, a gente consegue finalmente importar esse pacote, né, que é o node fetch, para a gente usar o comando fetch para a gente buscar alguma coisa da nossa API. Então vamos lá, vamos montar então o nosso endpoint, que a gente vai chamar nossa API. De novo, o endpoint vai ser o endereço que a gente vai estar acessando, né? Então vamos lá. Vou criar uma constante. E vou copiar nosso endpoint aqui do nosso coleguinha. Isso aí que eu não achei, cara. É outro. Naquele endereço lá não aparecia nada disso que você está mostrando aí. Qual Dava endereço? mensagem de erro e falava que aqui não tem isso não. Eu tenho que usar pelo console. Aí aparece um console. Com um botãozinho de play e tudo. Que endereço exatamente que você disse? Esse Pokémon.co. Não aparece esse site para você? Aparece ele, mas ele não, só até essas duas que tem um X do lado, o verde e o azul, o vermelho. Aí embaixo não aparece mais nada, está um erro lá. Tenta atualizar a página. Agora agora foi, apareceu. Só porque você falei contigo, ele já. É o dito mesmo que vai ser? Não, você prefere o outro, né?
Mas aí você pode usar o de sua preferência, né? Eu vou te confessar uma coisa. Eu só sei que Pokémon tem um amarelinho lá. Eu só É, sei o, isso. o Pikachu, né? Você pode É. fazer com o Dito. Você pode fazer com o Dito. Não tem problema. Mas beleza. Esse vai dar o endereço pra gente. Vamos copiar. Voltar ao nosso editor de texto. E a gente vai colocar ele aqui. Só que, como é uma string, né? A gente coloca com aspas. Na verdade, JavaScript a gente põe com aspas simples, né? É traço ou é igual aquilo ali? Isso aqui é um igual. Deixa eu dar um zoom. Tem muito zoom. É porque tem uma Melhorou? aspas simples, né? Melhorou. Deixa eu fazer isso, eu acho que melhora mais ainda. Ficou ótimo agora. Tá meio grande demais. Tá vazando ali. Pode diminuir um pouco. Aí, beleza. Feito? Feito. Ok. Só que eu vou fazer uma única modificação aqui, é que eu vou colocar o nome do Pokémon em outra string. Em single quotes. Porque depois, se eu quiser procurar um outro Pokémon, eu só preciso trocar isso aqui. Eu não preciso editar lá em cima. Ok, e agora a gente vai fazer a requisição. Para fazer a requisição, até aqui está todo mundo junto, né? Isso aqui eu só adicionei o import do NodeFetch e coloquei o link do nosso endpoint. Agora a gente vai de fato acessar esse endpoint. Como que a gente vai acessar esse endpoint? A gente tem um exemplo aqui na página do NodeFetch, aqui embaixo, que é esse aqui, é esse simple post. A gente vai copiar esse exemplozinho e a gente vai... Eu vou explicar ele para vocês. Vai copiar. A única coisa que a gente vai fazer é que esse fetch aqui, a gente vai trocar tudo que está dentro desse negócio pelo nosso endpoint mais o Pokémon. Que vai juntar esses dois links pra gente e vai ser o link pra gente, ok? Ok. Todo mundo aqui? Só um minuto. Todo mundo aqui. Perfeito. Agora vamos lá. Lembra que na apresentação de conceitos eu falei sobre promises? Que é uma promessa de uma operação que está sendo executada? Então, o fetch, ele nos retorna uma promise. Ele retorna uma operação onde ele está ainda executando aquela requisição que eu pedi para a API e ele vai nos dar uma resposta. Correto? E aí, por isso que a gente cria essa variável resposta, né? E a gente usa o await, né? A promise, ele é usado para operações assíncronas. Então, o await força o nosso programa a esperar aquela promise ser resolvida. Então, ela espera ser resolvida e aí o resultado dela é guardado nessa variável aqui. Na linha de baixo, a gente faz a mesma coisa. Por quê? Quando ele nos retorna essa promise, como a gente pode ver aqui direto no Poké API, ele mostra para a gente o retorno, tudo isso aqui, ele é um JSON. Ele é um arquivo JSON. A resposta da nossa, como vocês podem ver até aqui que ele fala view raw JSON.
Ele mostra pra gente que a resposta da nossa endpoint, da nossa API, ele é um arquivo JSON. Perfeito? E muitas das APIs vão retornar um JSON pra gente. Muitas. Quase todas, eu acho, diria. E daí a gente usa esse métodozinho JSON aqui, que ele vai decodificar o arquivo JSON para o dado que a gente está querendo buscar. Então, aí a gente dá um novo await, porque isso aqui também nos retorna uma promise, e então ele vai decodificar aquele arquivo JSON que ele recebeu do acesso ao endpoint, e aí vai nos transformar em data, em objeto mesmo, né? Um objeto JavaScript que a gente pode acessar as propriedades dele. E aqui eu vou acessar a propriedade name, que é o nome do Pokémon que eu quero. Então, recapitulando, a resposta do fetch, né, daquele endereço da API vai nos retornar um JSON, uma promise, na verdade, e a gente vai esperar a promise ser resolvida, e aí vai ser um JSON, e aí a gente vai chamar o decodificador do JSON, que nos retorna outra promise, a gente vai esperar a promise ser resolvida, e aí a gente vai ter, né, os dados, de fato, da resposta daquela promise. Isso aqui, essas duas linhazinhas aqui vão ser usadas em muitas requisições APIs. Quem já mexe com isso, né, sabe que isso aqui se usa direto. Perfeito. E agora, finalmente, a gente tem os dados do Pokémon e eu quero o meu nome, e eu vou printar no console o nome daquele Pokémon que eu recebi pelo endpoint. Vamos ver se funciona? Vamos ver se funciona. Aqui no nosso terminal, então, eu estou aqui no terminal do VS Code, mas pode ser pelo CMD. A gente vai, então, fazer o Node executar esse arquivo. O Node não é um interpretador runtime para código JS, é isso que a gente vai fazer. A gente vai mandar o Node executar esse arquivo JS. Então, a gente vai vir aqui no nosso terminal. Eu vou usar o termozinho daqui, mas CMD também funciona. Então, a gente vai lá, Node, e aí o nome do arquivo que a gente quer, que é index. E ele printou para mim, né, o nome do Pokémon que eu busquei pela API, é o Blastoise. Eu poderia mostrar aqui um outro dado também. Vamos ver que dado que eu vou mostrar. Ele deu o negócio, mas deu uma sintaxe erro aqui. Deu sintaxe erro. Identifier in the point has already been declared. Ele está dizendo que já foi. Tem algum problema no. Provavelmente Comigo. você declarou o endpoint 2 vezes. Pode ser. Na hora que eu copiei, eu não limpei. É isso. O de baixo era Pokémon, exatamente. O negócio de copiar e colar e não fazer uma revisão, né? Deixa eu ver Agora alguma coisa aqui. Mas ele retornou certo, ele falou o nome do negócio. Isso é bom. Deixa eu ver um dado aqui que eu posso pegar também. Agora deu certo. Ele demorou um tempo, teve que esperar a promessa. E falou o nome do Pokémon e não falou erro nenhum. Era isso. Vou pegar a altura dele. Se der certo, se eu fizer isso aqui, pedir o data.altura, vou rodar de novo o Node no meu index.js e ele vai me dar 16, que é a altura que está aqui do minha API. É isso. E aí usamos o Node para consumir um código de JavaScript. Que esse código. Oi? A altura do meu aqui é 3. Pequenininho. O Dito ele é uma melequinha rosa pequenininha.
Então, nós setamos um projeto, inicializamos, né, um projeto em Node, instalamos um pacote através do NPM, o pacote que nos permite fazer a requisição da API, e fizemos um código JavaScript bem simples para acessar um endpoint, receber e interpretar essa resposta e depois printar na tela alguma informação que foi dada por essa resposta. E também nós instalamos, né, o NVM e o Node no Windows. Eu esqueci de mostrar a instalação do Node no Linux, no Ubuntu, né? Eu tenho uma VM com Ubuntu também esperando para ser utilizada. Alguém precisa também, né? De repente o pessoal do Ubuntu é mais fera. Já se virou sozinho. O pessoal que está com Ubuntu precisa ou é legal mostrar? Eu acho que tá de boa. Eu só preciso lembrar como que eu saio agora do full screen da VM. Socorro. Esse programa que você está usando para escrever, qual é esse? Esse se chama Visual Studio Code. Eu não achei ele aqui no... É VS Code no Google. Tá, mas ele tem que baixar, né? Não é do Windows, né? Não. Você Baixar. vem aqui, né? Visual Studio Code. Já achei aqui. Visual Code Studio, tá. Né? E aí você clica em Download, ou nesse botão aqui, ele vai baixar o... For Windows, Stable Build. Vai baixar o executável e por aí vai. Já baixou aqui. É porque ele é interessante, que ele já atualiza direto, né? Quando você vai alterando, né? Uhum. No TXT eu tenho que ficar gravando toda vez que eu altero. Você mentiu pra mim. Não é Ctrl+Enter. Esse é do Ubuntu. O pessoal está calado. Quem usa o Ubuntu precisa de uma instrução ou está tranquilo? Eu uso o Ubuntu, mas por mim tá tranquilo. Você conseguiu fazer tudo que a gente fez aqui? Sim, na verdade eu já tinha instalado o Node e tal. Tá. Alguém mais? Que aí não precisa mostrar, né? Deixa eu ver quem falou isso aqui. Não fui eu que falei, socorro. Não. Quem falou que tinha Ubuntu aqui era o Henrique, que tem Ubuntu. Não, o Henrique tem Arc. E o Lucas tem Ubuntu. E o Rafael também tem Ubuntu. Os únicos 3 que disseram alguma coisa sobre Linux. Consegui fugir. Mas para a instalação do Node no Ubuntu é extremamente simples. Agora, essa coisa de máquina virtual é interessante porque você não contamina teu computador, né? Se der alguma zebra, entrar um vírus, alguma coisa assim, você está sempre isolado. Mas para cima a gente vai aprender um outro conceito, né, que chama containerização, que você você faz esse tipo de máquina virtual, só que você não precisa subir uma máquina inteira consumindo tanto recurso do computador. Você containeriza a sua aplicação, né, o programa que você está mexendo, de uma forma, e você isola ele do seu computador, só que ele não é tão pesado, igual não precisa de um sistema operacional isso inteiro. É legal. Gostei desse a gente vai ver isso também. A gente vai ver. É muito importante para trabalhar. Porque o Virtual Machine consome muito, cara. Pesadão, né? Sim. O container, ele não consome quase nada. Ele consome praticamente só a aplicação. A gente está montando um servidor todo com Virtual Machine agora. Para instalar o version no Ubuntu, né? A gente pesquisa lá, você vê que eu procurei NVM aqui, cai no primeiro link. Ele vai nos dar aqui um comandinho do curl, certo? A gente precisa do curl, né? Precisa instalar esse pacote. Quem não tiver instalado, sudo apt install curl. Eu escrevi
errado. Beleza. Instalou o meu curl. Depois do curl estar instalado, eu só copio esse comando, vou lá, falo, nvm bash completion, e aí se eu clicar aqui no nvm version, ainda não foi? O que falta fazer? Heitor, eu acho que tu tem que ir na pasta ali que tu instalou e rodar um ponto barra o NVM. Faz sentido, é isso mesmo. Agora é só ver onde que ele baixou. Deve ter sido na minha home, não? Loads? Não. Rony.nvm? Será? Vamos lá. Opa, achei você. Não, mas você deveria ter ido direto para minha. Cadê meu terminal? Permission denied. Engraçado. Você devia ter ido direto pro. Ok, vamos fazer diferente. Vem baixar o install script. Nunca você não achou. Ah, é porque eu não dei permissões para ele de executar. Pronto. Agora vai. Aí, agora foi. Eu não entendi porque não foi a primeira vez. Porque, tipo, todas as máquinas que eu pego é só jogar aquele comandozinho lá. Mas caso ele teime com vocês clicam ali em baixar o install script. Baixar o install script manualmente, dá permissões para executável dele. Vamos lá. Tchuf. Se isso aqui não funcionar inicialmente, o que deveria, vocês vão aqui e fazem o que eu falei. Baixa o install script, dá permissões de executar o install script e executa ele. Ele instala para vocês. E agora que ele já está instalado, vamos lá, nvm install lps. Mesma coisa do. Então, por que o meu install LTS não foi? LTS remote. Gente. Vamos fazer o que ele tá falando. Ó, saiu um monte. Pronto. Vamos lá. Vamos. Ali tava falando que era pra dar traço LTS no. Ah, NVM.
Traço LTS. Aí. É um pouquinho diferente. E npm use LTS. A mesma versão lá, 18, Eu 17. usei errado. Peraí, Use. dá um clear aqui. Não é npm, não, gente. npm. Não, use. nvm list. Me mostra as que estamos. Que tenho aqui, então eu vou nvm use 18.17.0. All using, perfeito. A gente dá um node B, ele printa pra gente, e aí pronto. É a mesma coisa, né? De fazer tudo que eu preciso. Eu dou o CD para minha pasta, dou npm init e a mesma coisa a partir de agora é a mesma coisa do Windows. Isso aí é um container com Ubuntu? Isso é uma máquina virtual. Isso não é um container. Esse é o completo, né? Eu completo. Tem duas VMs aqui. Uma com Windows, que a gente estava fazendo as coisas, e uma com o Ubuntuzinho do outro lado. E é o meu host, né? Meu sistema instalado no meu computador é um Linux. Bom, e isso termina o que eu teria para trazer para vocês. E o para casa, um dever de casa, não um dever de casa, né? Mas uma proposta de exercício, digamos assim, seria você mostrar várias informações, em vez de printar só uma, igual eu printei, printar várias informações do seu Pokémon favorito. Por exemplo, você poderia printar ali o tipo, o tamanho, o peso e essas coisas assim. Como vocês podem ver lá no site da API, ele nos dá várias informações, ele nos dá as informações sobre habilidades, sobre essas coisas assim, em objetos, né, dentro de objetos e por aí vai. Mas só as informações de fora, assim, tipo, nome, o tipo, as evoluções, Posso perguntar essas uma coisa? coisas. Uhum. Porque ele fala assim, console.log, data, aí a informação que eu quero. Uhum. Ali só tem uma. Para ter várias, eu vou ter várias linhas, porque essa data só pode... Ele retorna uma coisa de cada vez, né? Você pode ter... O exercício é adivinhar isso? Você pode ter vários console logs, né? Isso que é a pergunta. Ou você pode fazer uma string e concatenar vários resultados nessa string e dar um console log nessa string. Entendi. Isso é coisa de lógica de JS normal, né? Essa parte aí não tem mistério. Essa parte aí é tranquilo. O mistério mesmo é instalar o Node, essas coisas assim, e fazer a request da API. E usar o Node, né, para rodar nosso arquivo de JS. Que também nada disso é um mistério, né? Foi uma coisa bem... fuçar, né? Descobrir, pesquisar, ler documentação. As coisas vão ficar mais interessantes quando a gente começar a construir a API do WordPress e usar criar nossa própria API, né, para fazer esses acessos para nós e acessar nossa própria API para construir, né, nossa plataforma através de React. Mas isso... Estou vendo que, assim, por exemplo, interação com banco de dados pode ser feito com uma ferramenta dessa, né? Com API. Geralmente geralmente a sua aplicação ela não acessa diretamente o banco, né? Geralmente você cria uma API ali para
fazer esse gerenciamento de coisas, e sua aplicação front-end, né, sua aplicação da parte do usuário, acessa a API, e não direto ao banco, quando precisa de Criar um dado. grande filtro que depois você vai requisitar elementos desse filtro, né? Uma ele das já vai- funções da API é justamente segurança, né? É É, fazer ali dizer quem pode acessar essa API, quem não pode, de qual forma, e aí colocar uma camada, né, para não acessar direto ao banco. A API do Pokémon e outras APIs também são públicas, né? Mas quando a gente cria a nossa própria, ela não vai ser. Ela vai ser específica para nossa regra de negócio. E as outras APIs, né, públicas, como foi falado, né, API do IMDb, tem API de várias coisas. Pública, sim, tem API de que você imaginar. Tem API de Digimon, tem API de Isso é várias. interessante. O cara pode fazer uma sessão dentro da plataforma para cinéfilos, por exemplo. O cara pode acessar através dessa API da IMDb os filmes que foram em 2000, quais são os filmes, blockbuster, não sei o quê. Aí o cara retorna lá com sim. informação. Né? Essa API do Pokémon, por exemplo, ela retorna uma animaçãozinha uma fotinha, né, animada do Pokémon, por exemplo. GIF, né? Um GIF, Depois a gente vê isso aí. Beleza, é isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Desculpa, eu acabei demorando um pouco mais que eu estava imaginando. Não, foi ótimo. Nem vi o tempo passar, cara. Essa parte do tempo. Já são tardão, já 9h48.